Bom, nós estamos numa série de mensagens chamada É Tempo de Reconstruir. E hoje eu queria continuar falando como o renovo de Deus, a restauração, como que a reconstrução vem pelo poder do Espírito em nossas vidas. Você tem Bíblia aí? Neemias capítulo 2, versículo 20 diz assim: Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Esse versículo que acabamos de ler, ele é uma declaração de fé. E de certa maneira, essa declaração de fé, ela me acompanha desde que eu era criancinha. Quando estávamos na campanha de construção desse templo, nós tínhamos os capitães de grupo, que eram irmãos da igreja, que nos ajudavam a levantar os recursos para essa obra. E uma vez por mês eles vinham com as pastinhas amarelas, trazendo os relatórios de quanto que eles tinham arrecadado, com as cantinas, com os bazares, com as ofertas. E aí depois da prestação de contas, nós cantávamos uma música e eles declaravam esse versículo: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, levantaremos e edificaremos. E de fato, hoje entrar nessa igreja pronta, linda, me traz tanta alegria, porque esta construção foi uma construção do Espírito, através de um movimento de fé. Eu lembro das campanhas, eu lembro de uma quando eu era criança e dei minha bicicleta, eu lembro da liberalidade de tantos irmãos, e isso aqui é um sonho de fé que virou verdade. E eu creio que é assim que Deus trabalha na nossa vida. A fé é a ferramenta que Deus usa para reconstruir. E hoje eu quero falar sobre essa ferramenta. Talvez você está ouvindo essa mensagem, existem áreas da sua vida que precisam de reconstrução, de restauração. Talvez no seu casamento, talvez os seus negócios, você está precisando se reinventar. Talvez na sua vida com Deus. Mas hoje eu quero te dizer, olha, existe uma ferramenta certa para isso. Poderosa. A fé é a ferramenta que Deus usa para reconstruir. Alguns anos atrás eu estava com um relógio tentando arrumar. E eu não tinha ferramenta para isso. Eu lembro que eu tentei improvisar ferramentas diversas. E não deu certo. E eu levei o relógio no relojoeiro. E ele pegou uma chave de fenda pequenininha. Em poucos segundos ele arrumou o relógio. E sabe, eu creio que muitas vezes a restauração, o renovo de Deus não vem na nossa vida porque usamos as ferramentas erradas. E hoje eu queria te mostrar como a fé pode te ajudar a reconstruir. Mas assim como um martelo é associado aos pregos, a fé ela é associada a outros elementos nesse processo de restauração de Deus das nossas vidas. E hoje eu queria falar dos pregos da fé. Queria falar desses elementos que, associados à fé, trazem renovo, restauração, promovem reconstrução na nossa vida. O primeiro prego é o tempo. A fé, quando associada ao tempo, ela representa a capacidade de discernir e de interpretar momentos. E o que eu acho interessante na história do capítulo 2, que a Bíblia narra em Neemias, é que esse copeiro foi capaz, sim, de discernir, de interpretar o tempo que ele estava vivendo. Quando todos estavam apenas chorando e se lamentando, ele entendeu que era tempo de reconstruir, de recomeçar. E a Bíblia vai nos mostrar vários exemplos da fé associada ao tempo. Na época de José, foi uma leitura de fé que permitiu ele interpretar o tempo das vacas magras e o tempo das vacas gordas. E por isso a bênção de Deus chegou sobre a terra no Egito enquanto ele governava. Da mesma maneira, acontece com o povo no deserto. Apenas Josué e Caleb são capazes de interpretar que é tempo de entrar na terra prometida.
As outras lideranças ficam com medo. E um projeto de 3 anos se transforma em 40. E é interessante o texto, quando eles estão em Cádiz Barneia, e Deus fala, olha, agora eu vou castigar a falta de fé de vocês, que um grupo fala, não, nós vamos entrar na terra. Mas fala, agora não adianta mais. Passou o tempo da oportunidade. E eles mesmos assim se lançam naquele projeto e acabam perdendo a batalha, sendo mal sucedidos. Sabe, eu creio que a fé que Deus quer despertar no teu coração vai te tornar capaz de discernir o tempo, interpretar os tempos. Esse texto, o primeiro versículo, ele começa dizendo, no mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Olha que interessante, ele vai falar de tempo aqui 3 vezes. Mês de Nisã, o primeiro mês do calendário judaico. É o começo do ano, o mês da primavera, do nascimento das flores. O ano 20º do rei Artaxerxes. Esse era um rei persa. Ele tinha um apelido chamado Longímano, porque ele tinha a mão direita maior que a esquerda. Mas nesse ano, o ano 20 deste rei, é um ano de uma profecia. Um ciclo novo espiritual começa. Se você ler o livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, ele vai dizer assim, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que um ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E aí ele vai falando, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Um fim virá como inundação, guerras, e ele vai falando da profecia. O que ele está dizendo? Olha, neste ano, um ciclo novo espiritual começou, no ano 20. Daniel está falando de uma profecia que vai falar de Jesus, da reconstrução do templo, depois da destruição do templo, e ali começa um novo ciclo. O que eu acho mais interessante é a terceira sentença que envolve tempo. Na hora de servir-lhe o vinho. Sabe o que eu creio? O novo de Deus, os ciclos novos de Deus, eles alcançam a nossa vida na hora que estamos trabalhando, simplesmente servindo. Sabe, é num dia como os outros, num dia normal de trabalho que de repente uma janela de oportunidade se abre. E quando somos capazes de ler pela fé o tempo, coisas tremendas de Deus acontecem. Em nome de Jesus, eu quero que você consiga ler este tempo que nós estamos vivendo. Desde o começo do ano, Deus tem falado comigo, com a minha esposa, quando oramos, que o novo de Deus chegou. Um ciclo novo, um ciclo espiritual novo. E eu creio que uma janela de oportunidade foi aberta para a pregação do Evangelho no mundo como nunca antes. Estamos num tempo difícil, de isolamento, mas quem disse que não seria diferente? Nós vamos levantar muros novos, nós vamos reconstruir. A igreja vai crescer nesse tempo. É tempo de novidade espiritual. O novo de Deus vai chegar sobre a igreja e vai chegar sobre a sua vida. O que era importante já não vai fazer mais tanto sentido, porque Deus está reunindo o nosso foco na obra missionária, na pregação da palavra. Precisamos preparar a igreja para a volta de Jesus. É tempo de nos unirmos, de nos prepararmos, de alinharmos as coisas no mundo espiritual, para que Ele venha, para que o seu poder se manifeste, para que a sua glória alcance muitos como nunca. Um avivamento vai acontecer na sua casa, um despertamento espiritual vai acontecer na sua vida, as igrejas vão se unir, um despertamento novo está vindo sobre o Brasil. A primavera chegou, o tempo da profecia está chegando. Preste atenção e discirna os tempos, em nome de Jesus. O segundo prego que vem associado à fé e que gera reconstrução, além do tempo,
Você tem que ler o tempo. Pastor, é agora? É agora. É hoje. É hoje que Deus vai tirar desse vício. É hoje que Deus vai pôr você de pé. É hoje que a salvação vai chegar na sua casa. É hoje. Mas além de ler os tempos, a fé, ela vem associada à motivação, a uma disposição que move. Fé gera sempre movimento. E o que me chama a atenção na história desse copeiro, Neemias, é que ele tinha uma disposição de fé que foi capaz de mover as coisas. É muito interessante porque o texto vai dizer que ele nunca tinha chegado triste para servir o rei. E quando o rei veio ao seu semblante e fala: Neemias, o que está acontecendo contigo? Fala: eu estou triste. A minha cidade está arrebentada, destruída. Os muros queimados, as portas também. E o rei olha e diz para ele: o que eu posso fazer por você? Aquele copeiro podia dizer qualquer outra coisa, mas havia uma motivação de fé, uma disposição no seu coração que lhe faz dizer: me deixa reconstruir a cidade. O copeiro: me deixa reconstruir a cidade. E sabe que aquele pedido daquele homem diante do rei gera movimento, move o coração do rei. O rei escreve cartas, o rei manda segurança, o rei dá os recursos, porque a disposição de fé gera isso. Depois ele chega na cidade destruída, começa a rodear os muros, ver a situação, e então ele convoca as lideranças. E de novo, a motivação daquele homem, a sua disposição: olha, eu vim, trouxe os recursos, Deus me abençoou. E ele começa então a pregar, e a disposição daquele homem gera movimento. As lideranças se unem em um processo de restauração de Jerusalém, de reconstrução começa. É assim que Deus trabalha. Ele coloca uma disposição santa no nosso coração. Eu lembro quando nós estávamos terminando a obra de construção aqui da igreja, no dia da inauguração do templo. Estava chegando perto da hora do culto, os irmãos começaram a chegar para a celebração. E ainda não tínhamos terminado tudo. Tinha gente ainda pendurado no andaime, consertando um pedaço de madeira ali, tentando ajustar. Estava sujo o templo. E eu achei tão bonito que os irmãos arrumados começaram a pegar vassoura, começaram a se juntar e uma mobilização aconteceu. E o culto estava começando e a gente terminando de limpar o templo, todo mundo. E a disposição do primeiro que pegou a vassoura gerou um movimento de fé e foi tão gostosa aquela celebração. Sabe, eu creio que Deus faz assim. A disposição do teu coração de começar algo na sua casa, algo entre os seus, vai mover o coração de muitos. Creia. Quando a oportunidade chegar, a janela se abrir, esteja preparado. Sabe, muitas vezes, pessoas querem nos abençoar como o rei. Pessoas querem nos ajudar, mas a gente não tem projeto. A gente não tem disposição. A gente não crê. Em nome de Jesus, a fé vai gerar disposição nova no teu coração. Para dizer: é possível sim. Está aqui o caminho. Eu já achei, vamos junto, eu vou trabalhar contigo. E você vai ver tua família sendo restaurada, os teus. Você vai ver coisas novas acontecendo em nome de Jesus. A fé move. Terceiro prego. A fé tem a ver também com resiliência. Capacidade de resistir. E se você ler o texto e ler a história, você vai ver que aparecem alguns inimigos. Sanbalat e Tobias tentando impedir a obra de reconstrução. E aí eles fazem de tudo, eles tiram sarro, eles zombam, eles tentam boicotar a obra, eles ameaçam atacar os que estão trabalhando. Mas a fé, ela vem associada à capacidade de resistir. Quando Deus mostra um caminho, quando Ele nos dá uma direção, a gente precisa manter o curso
manter-nos firmes na direção do propósito, da revelação de Deus. E é isso que acontece. O povo está cansado, desanimando com as ameaças. E aí Neemias chama o povo e fala: não, distribui armas e fala: nós vamos trabalhar com uma mão, nós vamos pôr os tijolos no muro, com a outra mão nós vamos nos defender com as espadas. E eles então agora não param a obra, resistem. E o poder de Deus se manifesta entre eles. Tem muita gente que perde bênção porque desiste no começo. Quando começam a vir as lutas, as batalhas, abre mão. Querido, em nome de Jesus, você começou agora o processo de Deus na tua vida, não para. Não para. Eu gosto da história quando Martin Luther King está lutando pelos direitos dos negros dos Estados Unidos, pela igualdade racial. E eles promovem então um boicote ao sistema de ônibus nos Estados Unidos, depois de Rosa Parks ser coagida a se levantar e ela se nega, vai parar na delegacia. Então os movimentos se unem e boicotam, pedem para que os negros não usem os ônibus. E o sistema de transporte entra em colapso. A maioria das pessoas que usavam os ônibus na época nos Estados Unidos eram negros. E alguém veio entrevistar, um jornalista veio entrevistar uma senhora. Ela está andando de volta para casa e com muita dificuldade, arrastando a perna, já bem idosa. E então aquele senhor chega perto dela e lhe pergunta: minha senhora, por que a senhora não pega o ônibus? Por que a senhora vai andar esse trajeto longo para casa? Ela diz: eu estou andando pelos meus netos, eu estou andando pelos meus filhos, eu estou andando para ver uma América livre. A resiliência daquela mulher e de tantos outros, que às vezes entravam nos caminhos, passavam pelas pontes, faziam as passeatas e apanhavam, mas continuavam resistindo. Uma teoria que eles acreditavam da não violência, uma ideologia que eles pregavam. E assim o regime do mal cai por terra pela resiliência de muitos. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus: resiste. Resiste. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste. Não para. A fé nos traz capacidade de nos mantermos. Você vai conseguir sim. Você pode sim. Ele te deu os meios, Ele te deu as condições para vencer esse vício, para lutar pelo seu casamento, para lutar pela sua família. Resiste em nome de Jesus. A fé vai te pôr de pé. A fé que nos dá a condição de perseverarmos. Essa fé nos leva ao lugar das conquistas. Resiste. Resiste a esse tempo. Resiste às difamações. Resiste às mentiras. Resiste ao engano. Em nome de Jesus. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu creio. Em nome de Jesus. Mas o último prego tem a ver com visão. A capacidade de enxergar o que os outros não veem. Versículo 18 diz: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Neemias era um visionário. A fé nos faz enxergar o que ninguém vê. Eu gosto do texto que fala sobre fé na Bíblia, em Hebreus 11. A fé é essa capacidade de ver as coisas que ainda não existem. E hoje você vai ver realidades que não existem ainda, existem só no Espírito. Hoje nós vamos enxergar. Enquanto todos viam apenas muros queimados e portas arrebentadas, Neemias era capaz de ver uma cidade edificada
sobre os valores da fé e do poder de Deus. Hoje eu creio que Deus vai nos fazer enxergar. Um dos salmos que eu gosto na Bíblia é o Salmo 126, quando ele vai dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa era a declaração do povo, quando saiu o veredito do rei, dizendo: olha, vocês podem voltar e reconstruir. E eles vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, mas quando chegam na terra, o que eles veem é a cidade destruída. E por isso vai começar o texto bíblico a dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqui, nesse Salmo 126, a Bíblia está nos mostrando uma visão. Se você for nessa região do Negueb, dependendo da estação que você vai ver, é só areia. É completamente deserto, não tem nada. Mas quando chega o mês de Nisan, o mês da primavera, a chuva vem e começa a descer as montanhas. E deserto se transforma em jardim. Eu tive o privilégio de ir nesse lugar. Quando eu fui, estava na estação do deserto. Mas o guia nos mostrava as fotos. Na estação da primavera, aquilo era um jardim. Hoje eu queria enxergar com você, além dos muros queimados, além do cenário de destruição e desgraça, hoje eu queria olhar com os olhos da fé, o que Deus vai fazer. O que você está enxergando? Só desgraça, confusão, bagunça? Hoje Deus vai abrir teus olhos. Os olhos do Espírito serão abertos para mim e para você. Nós vamos ser capazes de ver os que os outros não veem. Eu lembro que muitas vezes reunia os meus amigos, pastores de outra igreja, e nós sonhávamos em fazer cultos em estádios, um despertamento espiritual, avivamento. E eu lembro certinho do dia que eu fui, aqui no estádio da Baixada, para procurar um lugar de culto. Era uma tenda para 5.000 pessoas, mas quando eu pus o pé no campo, Deus abriu os meus olhos e eu vi uma realidade no Espírito. Eu vi aquele lugar lotado, cheio, as pessoas cantando. Não tinha nada ali, só cadeiras vazias, mas os olhos do Espírito foram abertos. Como eu tinha visto, alguns meses depois aconteceu. E eu creio, hoje ao olhar para o Brasil, a olhar para este momento que estamos passando, de confusão, um momento escuro, um momento de crise sanitária, crise econômica, confusão, isolamento, crise política. Hoje, agora, diante da tela, o marido pegando na mão da esposa e se ajoelhando na frente da televisão e clamando por um recomeço. O que eu vejo hoje é salvação entrando dentro das casas, pessoas sendo libertas de vícios, pessoas sendo incendiadas pela centelha da fé, que agora trouxe vida de novo. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos para os meus irmãos enxergarem os seus filhos com os olhos da fé, enxergarem homens e mulheres de Deus que eles estão formando dentro de casa. Abre os olhos dos meus irmãos para verem hoje os seus negócios, o seu trabalho, que eles possam enxergar. Pai, que eles vejam além, projetos novos, ideias novas. Pai, abre os olhos do Espírito, para enxergarem ministérios, projetos de Deus. Pai, abre os olhos, abre os nossos olhos, queremos ver, que a fé nos dê esta condição, Pai, que possamos enxergar o que não existe, que possamos crer. Durante muitos anos, eu vi o meu pai e tantos pastores mais velhos sonhando com a unidade da igreja. Nós nunca vivemos mais perto de um momento como este de nos unirmos. Mas pastor, tem tanta confusão na internet. Eu não estou olhando para isso. Eu creio. Hoje eu estava
participando de um movimento de culto, o Descendo, unindo lideranças de todo o Brasil. Nós temos alguns pensamentos diferentes, nós temos teologias diferentes, mas nós somos o povo de Deus nessa terra. E se nós dermos as mãos, é possível sim restaurar o Brasil. Vamos nos levantar, vamos olhar com os olhos da fé, vamos enxergar com o poder que existe. Quando o povo de Deus acredita, a janela de oportunidade está aberta. Estão procurando novas lideranças, é a hora da igreja se posicionar. Eu creio, há uma disposição no coração de muitos, de servir, de cuidar, de começar coisas novas, de trabalhar, de fazer. Motivação, disposição que move, eu creio, Deus vai nos fazer resistir. Nós vamos passar, vai ser difícil, vai ser complicado, mas você vai aguentar. Não vai faltar, meu irmão. Deus vai te dar graça, vai ter comida na despensa, Deus vai fazer milagres. Você vai enfrentar a dor, a luta, a doença. Não desista, não pare de crer. Em nome de Jesus, enxerga com os olhos da fé a cura chegando na sua casa. Enxerga com os olhos da fé a provisão, o milagre. Enxerga, gigantes vão cair por terra neste tempo. Sanbalaque e Tobias vão ficar pelo caminho. Nós vamos atravessar no meio do deserto, ver as chuvas de primavera chegando. Vamos ver as flores novas, vamos ver um tempo novo. Eu vou pular e andar no meio das flores, porque Deus é poderoso. Eu não estou vendo caos, eu estou vendo o Espírito que paira sobre o caos. Ele diz: haja luz, haja luz, haja luz. Ele traz beleza no meio do caos, Ele traz vida no meio da morte. Ele vai nos colocar de pé. Eu creio, creia em nome de Jesus, creia em nome de Jesus, creia em nome de Jesus. Eu queria que nesse instante você ouvisse essa canção, mas que não fosse apenas uma música, que nesse tempo, enquanto essa canção é declarada, você pudesse clamar pela visitação do Espírito dentro da sua casa, na sua vida agora. Eu vou orar, depois dessa canção eu vou orar por você. E eu creio que o milagre da fé, ele vai chegar na tua vida. Você vai ter os teus olhos abertos para enxergar além. Por isso, se hoje você quer enxergar além, tomar uma decisão, pedir a ajuda de Deus, aonde você está, entra nesse link, põe lá teus dados. Nós queremos te acompanhar nessa caminhada. Talvez você precise de restauração em relação a vícios, restauração no teu casamento, no meio da família, nos negócios, eu não sei. Nós queremos te ajudar. Enquanto essa canção toca, tome a tua decisão, clame a presença de Deus. Depois eu vou orar por você, espere a oração. Eu creio que um milagre de Deus vai acontecer na tua casa hoje, em nome de Jesus.